Josué, capítulo 6, a partir do verso de número 1. Quem achou aí, diga amém. Diz assim, estava completamente fechada, ou melhor, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém entrava e ninguém saía. Então o Senhor disse a Josué: saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, e o rei e os seus homens de guerra. Presta atenção, olha a estratégia: marchem uma vez ao redor da cidade com os homens armados. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. E no 7º, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes façam o quê? Toquem as buzinas com as trombetas. Quando as trombetas soarem, a um longo toque, todo o povo dará um grande e forte grito. Fazer o que, irmãos? Gritar. Igual aquelas pessoas histéricas. E o povo gritou. O muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um a um lugar aonde estiver. Apenas até aí, amém? Fala conosco, Deus, a tua palavra é vida, e nós somos chamados para viver o impossível. Então que a tua palavra nos toque de uma maneira poderosa, em nome de Jesus, amém. Aplauda o nome do Senhor. Fomos chamados para viver o impossível, amém? Quem crê nisso? Olha para mim. Eu disse hoje que Deus não se move pela nossa necessidade. O milagre está na nossa entrega. Quem entende isso, diga amém. E enquanto você se apega à sua necessidade, você não rompe para viver o milagre. O milagre está na entrega. Quem crê nisso, levanta a mão e diga glória a Deus. Diga assim: o meu milagre está no poder da minha entrega. Sabe, eu me lembro de um fato curioso. Todos os dias que acabavam o culto, lá na cidade de Brasilândia, onde eu fui um auxiliar de pastor, tinha uma irmã, escute isso, irmãos, ela estava com câncer na garganta, e ninguém da igreja sabia, inclusive o pastor. Mas acabava o culto, o nome dela é Maria, ela já está com Cristo. A irmã Maria, ela vinha, Altair, até o altar, e lá não tinha uma garrafa de água, irmã Iraci, que a diaconisa colocava, tinha um copo, e sempre sobrava um pouquinho de água. Tiago, a irmã Maria ia lá e falava: pastor, posso tomar sua água? O pastor dizia: irmã Maria, tem água ali, vou pegar para a senhora. Não, ela falou: não, pastor, eu quero beber a água que você está bebendo. E a irmã Maria: pastor, então tudo bem. Ela pegava a água e tomava. Está gostoso o chocolate quente, irmãos? Eu estou na fé que vai vir aqui no altar também. Devia ter sido o primeiro, né? Porque autor da ideia, mas você é o último. Mas a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. A irmã Maria tomava água, e o pastor sempre persistia com ela, pastora Maria José: irmã, tem água ali? Não, pastor, eu quero a sua. O tempo passou, e chegou um momento em que ela parou de fazer isso. E ela falou assim: pastor, agora eu quero contar para o Senhor o porquê do que eu estava fazendo. Eu fazia isso, pastor, porque eu estava com um câncer na minha garganta, e eu acreditava que se eu tomasse um pouquinho da água que o meu pastor, o meu sacerdote, o meu profeta tomava, a unção que descia sobre a vida dele no momento da palavra, essa unção de Deus ia me curar. E eu estou aqui para contar o testemunho que eu fui totalmente curada para a glória de Deus. Se você pode aplaudir, aplauda o nome do Senhor. Isso porque nós somos chamados para viver o impossível. A tua condição atual não neutraliza o céu. Vou repetir isso: a tua condição atual não
neutraliza o céu. O que neutraliza o céu, agir ao teu favor, é a dúvida, a incredulidade. Porque se há um ambiente onde Deus não pode operar, é o lugar chamado incredulidade. Quem entende isso, diga amém. Por isso nós temos que entender que nós fomos chamados para viver o impossível. Nós só estamos aqui porque o impossível foi uma particularidade da nossa vida. Enquanto tudo está bem, as pessoas não se posicionam em querer Deus. Elas vivem por si, o dinheiro guia a vida delas, a posição social guia a vida delas. Mas quando surge um impossível, atrás de quem elas vão? Do Deus do impossível. Você pode ter vindo aqui servir a Deus por causa de uma impossibilidade, mas isso ainda não mudou. Você ainda foi chamado, depois de anos de conversão, para viver o impossível. O impossível, ou o Deus do impossível na tua vida, não é uma questão do passado. O teu passado fala de que Deus fez, mas o teu hoje, Deus também está falando o que Ele faz e continuará fazendo. Então se levanta para viver uma vida de quem acredita que Deus é o Deus do impossível, em nome de Jesus. Quem pegou essa palavra, diga amém. Então rasgue um glória a Deus bem forte aí, meu irmão. Faz barulho. Da glória também esquenta, irmão. Amém. E olhando para esse texto aqui, eu aprendo algumas coisas poderosas. Chamados para viver o impossível. Escute o que eu vou dizer. Israel está diante da terra prometida de Jericó. É o acesso que eles tinham para tomar posse de tudo que Deus prometeu. Porém a cidade, ela é rodeada por grandes muralhas. Os historiadores dizem que aproximadamente 6 metros de comprimento, de altura, por 3 de largura. Algo semelhante a mais ou menos isso que eu estou dizendo a você. Humanamente falando, são muralhas intransponíveis, até mesmo porque não tinha inventado a pólvora. O máximo que poderia ter é uma catapulta. Acho que é isso que fala, né? Aqueles filmes medieval, na Idade Média, onde a tecnologia começou a surgir. Então era uma barreira intransponível. Mas nós somos chamados para viver. Olha para quem está do céu lá e diga assim: você está entendendo o que Deus está te falando, meu irmão? Olha nos olhos dessa pessoa aí e diz para ela: o Senhor te chamou para viver o impossível. Agora, diante desse texto, a primeira lição que eu aprendo é: encare a tua realidade. Diga comigo: encare a tua realidade. A gente vive numa era onde as pessoas não querem ser reais, e muito menos encarar a sua realidade. Irmãos, olha para mim. Graças a Deus que eu estou casado e muito bem casado. Mas hoje, você conhecer alguém pela internet é mó furada. Porque o tal do filtro, irmãos, deixa qualquer feio bonito. O filtro deixa até o Jeca Tatu bonito, irmãos. A pessoa põe uma foto, a primeira coisa que ela procura é o quê? Filtro. A pessoa tem 60 anos, você olha e fala: nossa, 35. É igual filme de conto de fadas, né? Você dá um beijo na princesa, ela vira uma bruxa. Ou ao contrário, está destruído, mas a realidade é essa. As pessoas, elas querem ter uma idade diferente da realidade delas, e querem ter uma fisionomia diferente da realidade delas. Eu tenho cabelos brancos desde os 13 anos de idade, e as pessoas perguntam para mim: por que você não pinta o cabelo? Eu falo: porque eu gosto do meu cabelo grisalho do jeito que é, de verdade, não me incomodo nem um pouco com isso. Só que sou eu, é a realidade. Amém, queridos? Não me importo. Eu não sou alguém que acredita que é alguém que não é. O problema de nós não vivermos o impossível não é olhar e encarar de fato a realidade que nós estamos vivendo. O texto diz
no capítulo 6, verso 1, que a cidade estava rigorosamente fechada. Realidade é o que é. Nós precisamos admitir a nossa realidade, qual é a nossa condição, e não viver num mundo de ilusão, achar que tudo está bem, e que nós não enfrentamos problemas. Fé não é ilusão, fé é saber da realidade, mas a fé enxerga além. A fé sabe da realidade, o quão difícil talvez é a situação que você está vivendo, e você sabe que amanhã será um dia difícil, mas os teus olhos conseguem ver o milagre, os teus olhos conseguem ver aquilo que Deus vai fazer. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. É preciso ter um encontro com nossa realidade. Diga comigo, eu preciso ter um encontro com a minha realidade. Sabe, não é viver uma vida ignorando os problemas que a gente tem. Fé não é isso. Tá tudo bem, não, tem dia que amanhece tudo ruim, que as piores notícias batem a nossa porta, que as coisas que teriam que ser diferentes para que o nosso dia fosse melhor, acontecem ao oposto daquilo, e essa é a realidade. Mas diante disso eu preciso levantar a minha mão e profetizar. Essa é a realidade que a terra, essa é a realidade que a vida que eu estou vivendo tem me apresentado. Mas eu creio num Deus do impossível, e eu sei que Deus vai mudar isso, e eu sei que isso é um momento que eu estou vivendo, mas Deus me chamou para viver o impossível. Isso vai passar, essa realidade se tornará num testemunho poderoso do que Deus vai fazer na minha vida. Então encare a sua realidade, mas coloque os teus olhos naquilo que Deus pode fazer. Eu encaro a minha realidade, mas os meus olhos estão naquilo que Deus pode fazer. Eu encaro a minha realidade, mas os meus olhos espirituais estão fixos naquilo que Deus vai fazer. Tem alguém que está me entendendo aqui essa noite, que pode levantar a mão e dizer comigo: a minha realidade é essa, mas os meus olhos conseguem ver aquilo que Deus vai fazer. Aleluia. Irmãos, fé nunca foi um prato de gelatina, mas fé é cozinhar um ensopado de pedras. Essa aqui é a verdade. Tem gente que acha que a vida em fé é fazer uma gelatina. Não, irmãos, é cozinhar pedra, até dali você fazer um caldo. Mas a fé, ela move Deus, e quando Deus se move, nada pode impedir. A tua fé, irmãos, vai mover Deus. Levanta a tua mão e diga comigo: a minha fé vai mover Deus. Olha o que Jó 19:25 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. A minha realidade é essa, mas o meu Redentor vive. Jó, olha a situação que você está, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó olha para a mulher e diz assim: você está falando como uma louca, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Olha, escute o que eu vou dizer. Expectativa a gente precisa ter, e esperança. Agora preste atenção, expectativa pode ser frustrada, a esperança pode se cansar, porque você espera por algo, e aquilo não acontece, não rompe. A expectativa baseada em alguém ou alguma coisa que te falaram, mas isso também pode falhar. Pode ou não pode, gente? Pode ou não pode? Expectativa pode se frustrar e a esperança pode se cansar. Por isso você não pode confundir expectativa e muito menos esperança com fé. Porque fé, Lucimara, é inabalável.
Aí você precisa identificar se está vivendo debaixo de uma expectativa humana, debaixo de uma esperança humana, ou você está vivendo por fé. Porque fé não se abala. Fé é algo que você não pode questionar e muito menos explicar. Abraão está subindo um monte para sacrificar Isaque. E por que ele não fala com Sara sobre isso? Porque isso se trata de uma fé. E às vezes as pessoas não vão entender a fé. É por isso, irmãos, que eu não saio para a internet e muito menos discuto dízimo com ninguém. Dízimo é uma questão de fé. Se a pessoa não acredita, por que eu vou jogar pérolas a porcos? Por que eu vou querer convencer alguém que não entende o que é fé? Quando Abraão começa a subir o monte, aí ele fala para os 2 funcionários que estão com ele: vocês vão ficar aqui. E o que ele diz? Nós vamos subir, eu e o menino, e vamos e depois vamos retornar para cá. Só que Abraão sabia que estava subindo para um sacrifício. Só que Abraão não estava baseando sua vida na expectativa e nem na esperança, na fé. Porque o livro de Hebreus revela para nós que Abraão acreditava, Gabriele, tão fortemente em Deus, que ele acreditava que Deus ia reviver Isaque das cinzas. Então fé é algo que não se abala. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. É por isso que as pessoas olham para você depois de tantas quedas, de tantas lutas. Alguém talvez tenha olhado para você e dito assim: depois disso, acabou para ele, mas você se levanta. E as pessoas não entendem o que está acontecendo com ela. Ela simplesmente está vivendo pela fé. Ela não se abala. Ela tem expectativa, ela cultiva a esperança, mas o que move a vida dela é a fé. Você entendeu o que é fé? Nada está dando certo, mas você está inabalável. Você ouviu uma palavra e se levantou um gigante contra você, mas você está aí. E quem vive expectativa, e quem vive na esperança, amanhã vai dizer assim: ainda não aconteceu, então deixa para lá. Eu não vou mais servir a Deus, eu não vou mais entregar a minha vida. Não, eu permaneço firme, porque a minha vida não está baseada na esperança, nem na expectativa, na minha fé. Fé no poder de Deus, fé em Jesus Cristo, fé no meu autor e consumador da minha vida, da minha fé, que é o Senhor. Então a tua realidade pode ser a mais cruel. Deus te chamou para viver o impossível. Aleluia, amém? Então encare a tua realidade, mas viva pela fé. A segunda coisa que eu aprendo é: a promessa é maior que a impossibilidade. Diga comigo, a promessa, não, fala forte, irmãos, ainda está fraco, é maior que a impossibilidade. Você crê nisso? Olha o que a Bíblia diz, irmãos. O verso de número 2 diz assim, então o Senhor disse a Josué, escute isso, saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, e os seus homens de guerra. Tem muita gente vivendo de uma maneira fracassada, porque não sabe as promessas que tem sobre a vida deles. Você tem promessa na tua vida? Já parou para pensar? Você tem promessa na sua vida? Nós temos em nossas vidas? Olha o que Deus está dizendo para Josué: Josué, saiba, porque não adianta eu ser herdeiro e não saber a herança que eu tenho. Não adianta saber que eu sou filho se eu não sei quem é meu pai. É ter uma promessa e não saber o significado e nem a representatividade que aquilo tem. Quem está entendendo o que eu quero dizer, diga amém, irmãos. Saiba, Josué, que eu entreguei nas suas mãos a cidade forte, o seu rei, porque para se conquistar uma cidade tinha que se capturar o rei, e entreguei os seus homens de guerra.
nas suas mãos. Quem tem promessa aqui? Levanta a mão, por favor. Você precisa saber disso. Tem gente vivendo que não sabe quais são as promessas que está sobre a vida dele. Não importa o impossível, nós estamos aqui fazendo esse ato profético da mesa do impossível, mas eu preciso entender que sobre a minha vida há uma promessa. Nós precisamos entender que saber disso é ir a outro nível. A muralha é intransponível, os soldados são fortes, a cidade está fechada. Agora presta atenção, a promessa faz com que as muralhas venham ao chão. As promessas fazem com que os soldados caiam, e a promessa faz com que você possua a cidade. O problema da promessa é o olhar para a promessa sem saber quem prometeu. Primeiro eu preciso saber que eu tenho uma promessa. Agora, gente, promessa todo mundo faz. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você já fez uma promessa e não cumpriu. Fala de novo, irmão. Fala assim para ele: hoje eu vou ser profeta. Fala assim: eu vou te dar uma revelação. Fala assim: eu vou te dar uma revelação. Você já fez uma promessa e não cumpriu. Por algum motivo você já atrasou uma conta, já falou que ia pagar alguém, não pagou. Já prometeu que nunca ia deixar de dar o dízimo e já deixou. Prometeu uma oferta na igreja e não deu. Melhor parar por aqui, né? Inclusive eu estou me colocando nessa lista aí, irmãos. Estou me colocando como já falhei em algumas questões da minha vida. Então, quando você caminha com alguém que fala assim: não, olha, amanhã, fica tranquilo, amanhã eu vou te abençoar, tá bom? Aí amanhã você fala: meu Deus, hoje eu vou receber uma benção. Aí você liga para a pessoa fala assim: amanhã, hoje não, amanhã vai dar certo. E aí passa amanhã, você liga de novo: hoje não vai dar, eu estava esperando um negócio, mas amanhã. É igual aqueles botecos, irmão. Quando você bebia, você ia lá, qual é a placa que tinha lá? Fiado, só amanhã. Então quando você caminha com uma pessoa que não tem o poder de cumprir o que ela fala, você não tem mais confiança e nem credibilidade naquela pessoa. Quando eu tenho uma promessa, eu preciso olhar para a minha promessa sem perder a visão de quem fez a promessa. Você tem uma realidade? Tem, mas você tem promessa. E quem é que fez a promessa? A Bíblia diz: fiel, céus, é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Não, você não entendeu. Fiel é o que prometeu. Fiel. Quando Deus chama Abraão, Deus diz para ele: você vai ser pai de nações. Fiz uma promessa. Porém, a esposa de Abraão, Sarai, na época, Abraão e Sarai, era estéril, não podia gerar filhos. O ventre dela estava morto. A realidade dela é de uma mulher que não pode gerar filhos, porque ela é estéril. Mas quem chamou, fez uma promessa. Quem fez uma promessa? O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra. Irmão, quando Deus fala, Ele cumpre. Eu vou repetir isso porque você não entendeu. Quando Deus fala, Ele cumpre. Sabe, é por isso que quando Jesus, pastor Rodrigo, foi multiplicar os pães e os peixes, o que Ele fez? Ele orou primeiro? Não, Ele pegou nas mãos e fez o quê? Ele olhou para aquele que prometeu que estaria com ele em todos os momentos, e que independente da realidade, Deus ia cumprir.
para de olhar para a sua realidade e começa a contemplar aquele que fez a promessa. Olha para aquele que fez a promessa. Sabe por que estamos aqui? E sabe por que vamos continuar caminhando? Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, não é por nossas questões monetárias. É porque sobre nós existe uma promessa. E ainda que a nossa realidade seja dura, a nossa realidade vai ter que se prostrar diante da promessa que Deus fez para nós. A promessa que Deus tem para você é maior que a tua realidade. A promessa que Deus fez para você é mais forte do que a realidade que você está vivendo hoje. Para de olhar para a realidade, para de olhar para os muros, para de olhar para aquilo que você não tem, para aquilo que você perdeu, e olha para aquele que prometeu a você. Abraão creu na palavra de Deus e se tornou pai de nações. E aí eu quero fazer um paralelo a quando Pedro está andando sobre as águas, porque ele disse assim: Senhor, eu quero ir ter com você. E Jesus disse para Pedro: então vem. E enquanto Pedro estava fixo com os olhos em Jesus, ele caminhou sobre as águas. Mas quando ele reparou na força do vento, na altura das ondas, ele começou a afundar. Porque quando eu tiro os meus olhos daquele que fez as promessas, a minha realidade me engole, a minha aflição me toma, o medo me toma. Você não dorme, meu irmão, descansa baseado em quem fez a promessa. Dorme em quem fez a promessa. Confia baseado em quem te prometeu. Você pode aplaudir Jesus por isso, irmão? Você pode dar um glória a Deus? A promessa é maior do que a nossa realidade. Nós precisamos saber que temos uma promessa, e nós precisamos saber quem fez. Graças a Deus que os nossos representantes, seja ele em Brasília ou em São Paulo, seja o pastor Jefferson, o pastor Carlos César, salvo eles, mas é difícil acreditar às vezes em promessa de agentes políticos, irmãos. É difícil, porque as promessas, elas são muito mais propagandas para promover pessoas do que de fato um benefício a quem está sendo prometido. Você entendeu isso? Para Deus é diferente. Deus é diferenciado. Por isso que Ele é Deus, irmãos. Porque o prazer de Deus em fazer a promessa não está em quando Ele faz, está em quando Ele cumpre. É como aquele ditado: mata a cobra. Está aqui Abraão, pai do povo hebreu, que era casado com uma mulher estéril. Olha a nação, olha a promessa se cumprindo, olha Jesus vindo ao mundo. Deus é assim. O maior prazer de Deus não está simplesmente em quando Ele promete, mas enquanto Ele cumpre. Quem está entendendo, diga amém. Agora levanta a tua mão e diga assim: ó, minha realidade. Fala assim comigo: a minha realidade pode complicar, mas a promessa é maior. Aplauda Jesus por isso, em nome do Senhor. Bem forte. Eu vou encerrar. Ó, para encerrar, você precisa ter estratégia para viver o impossível. Precisa do quê? Fala para o teu irmão: você precisa ter estratégia para viver o impossível. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, porque não quero me demorar. Mas o verso 6, o capítulo 2 ao 5, Deus dá a estratégia para quem? Para Josué. Ó, vocês vão marchar 6 dias, uma vez por dia, vão rodear a cidade. No 7º dia, vocês vão rodear quantas vezes? 7. Amém? Então vamos lá. Primeiro dia, quantas voltas? 1. Segundo, terceiro, 7º dia, quantas voltas? 7. E depois, sacerdotes, peguem os chifres, os chofares, as trombetas, as buzinas, e toquem um toque prolongado. Bum. E o povo vai fazer o quê?
Imagina você, olha para mim, Deus falando para você assim: quando vocês derem 7 voltas e quando os sacerdotes tocarem a buzina, vocês vão gritar. Você acreditaria nesse plano, irmão? Você acreditaria nesse plano? Eu estou falando com gente racional, e estou falando com gente que vai mais pela razão do que pela fé. É com você que eu estou falando. Com você que faz as contas sempre. Com você que fala assim: ó, eu acredito, mas eu também tenho que, né? Não dá para sair acreditando em tudo. Irmãos, uma vez disseram para uma senhorinha assim: esse negócio aí de um peixe engolir um homem é só coisa da Bíblia. A senhorinha falou assim: é verdade, é só coisa da Bíblia. Então, se a Bíblia dissesse que um homem engoliu um grande peixe, eu também acreditaria. Fala assim para o teu irmão: a tua fé precisa ser ousada. Fala assim: para de fazer conta, comece a crer mais. Não estou dizendo para você ser desorganizado, e nem para deixar o cartão de crédito ser um demônio na sua vida. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ser fé. Olha a estratégia que Deus deu. Absurda. Vamos gritar, vamos marchar, vamos tocar a buzina e o muro vai cair. Agora, há uma revelação nessa questão aqui de estratégia. Primeiro, toda estratégia vem acompanhado de movimento. A pessoa quer viver o impossível, pastor Rafael, mas ela não se movimenta. Ela não se move, ela está sempre em estado de inércia, parado, não faz nada. O movimento é muito importante para que Deus mova o sobrenatural. Quando Deus chama Abraão, o que Deus diz para Abraão no capítulo 12? Sai da sua casa, lá de Gênesis, sai da tua parentela e vai peregrinar. A terra onde vai pisar os teus pés eu vou te dar. Movimento. Quando Moisés foi orar diante do Mar Vermelho, o que Deus disse para ele, Jorge? Marche, Moisés, diga ao povo que agora não é hora de orar. Orar é fundamental, mas agora é a hora de movimentar. Movimenta a tua vida, movimenta o teu ministério, movimenta o teu dom espiritual, movimenta a sua fé. A pessoa quer viver o sobrenatural, mas não tem coragem de entregar R$7 no altar, porque ela acha que vai fazer falta. A pessoa quer um milagre, mas não consegue caminhar em movimento de aliança no dízimo e tantas outras coisas. Você tem que ter estratégia, mas não pode estar parado. Faz a tua parte, vai até onde você consegue ir, e quando você não puder mais, aí Deus vai agir naquilo que você não pode, mas naquilo que você pode, movimente-se, jejue, ore mais, venha mais para o culto. Quem está me entendendo, levanta a mão aí, faz barulho, dá um glória a Deus. Quer milagre, mas não movimenta. O único movimento que faz é de reclamar. Ó vida, ó céu, ó azar. Vai para cima, irmão. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Então, estratégia é movimento. Segunda coisa, estratégia é foco. Não adianta se movimentar quando você não tem um foco. Paulo vai dizer em Filipenses 3, 13 e 14: eu não acho que alcancei tudo ainda, mas uma coisa faço: estou me esquecendo das coisas que para trás estão ficando e estou indo para o alvo. Eu tenho um foco. Como é difícil ter foco na vida, irmãos. Porque ter foco não significa que na primeira, na segunda, na terceira vez vai dar certo. Às vezes vai ser na 23ª vez, mas você tem que ter foco. Então, estratégia é ter foco. No primeiro dia eles marcharam, não aconteceu nada. No terceiro dia marchou, não aconteceu nada. No 7º dia eles tiveram que marchar 7 vezes. Só então aconteceu. Foco, movimento e foco. Comece e para, comece e não termina. Sabe, se você pegar toda pessoa que fracassou na vida, vai faltar foco para ela. Porque a pessoa pode ser ruim, irmão, no que faz, mas se ela tiver foco, dá certo.
Porque já viu que tem gente pior do que você? No sentido não de caráter, de ser bom, não, estou falando pior no sentido de capacidade mesmo. Não é tão bom como você no que você faz e vai mais longe. Às vezes aquela pessoa está ali, ó, foco. Uma hora dá certo, pedra mole, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Fica anos ali, uma gotinha pingando na rocha, e vai furando, irmãos. Não estou dizendo que a gente tem que se aprimorar, se capacitar, não é sobre isso. Eu estou dizendo que isso também não é uma regra, são exceções. Mas tem gente que não é tão bom quanto você. Ó, no futebol mesmo, muita gente boa não se torna profissional, e muita gente ruim joga em clubes da Europa e ganha milhões. Foco, está ali, ó. Ah, mas você não sabe, você não consegue, você não pode. Posso? Quem falou que eu não posso? A primeira pessoa que tem que falar que pode é você mesmo. Eu posso, Deus é comigo. Quando Deus vai chamar Gideão, chega lá e fala assim: homem valoroso, o Senhor é contigo. Ele fez com que Gideão conseguisse enxergar nele aquilo que poderia acontecer. Então tenha foco. E para encerrar, quem tem estratégia tem movimento, tem foco e tem perseverança. Diga comigo, perseverança. Da terra prometida, a primeira vez que eles estão para conquistar a terra, quem entra? Caleb e Josué, só os dois. Os demais morrem no deserto. Já falei sobre isso aqui. Por que Josué e Caleb entram? A resposta está lá em Deuteronômio 1,36. Salvo Josué, ou salvo Caleb, filho de Jefoné, que vai entrar na terra. Por quê? Todo mundo grita, por quê? Perseverou em seguir ao Senhor. Perseverou. Irmãos, a perseverança vai além da vontade que eu estou sentindo. Quem está entendendo, diga amém. A perseverança vai além. Além. Perseverança. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Eu não sinto, mas eu faço. Está dando tudo errado, mas eu continuo na fé. Perseverança. O foco não é ficar mudando toda hora. Uma hora eu vendo abobrinha, outra hora eu vendo limão, outra hora eu estou vendendo laranja, e daqui a pouco a pessoa que acostumou a comprar abobrinha está querendo comprar abobrinha, você está vendendo laranja. Entendeu o que é foco? E perseverança. Estou fazendo ali, ó, sem desistir, com pouco que eu tenho, porque eu sei que a estratégia que Deus me deu vai me levar a um lugar vitorioso. Quem entendeu essa palavra, levanta a mão e diga amém.